dúvidas com relação a isso. A gente vai ver um pouquinho o que o Jacob fala, quais são as orientações. Então, vamos lá. Com serenidade, nós vamos concluir que no campo do passe há espaço para todos, mas Emmanuel vai nos advertir que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Então, médiums, primeira coisa, vamos tirar essa coisa de achar que a gente é especial. Nós não somos especiais. Nós somos ajudantes do plano espiritual. Segundo, e ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se eu auxilio espontaneamente para descansar a espiritualidade, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser responsável. Se eu estou auxiliando quem tem responsabilidade, eu tenho que ter responsabilidade. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples que seja. Tudo é amparo, inteligente e ação maquinal no comboio aéreo. Torres de observação esclarecem-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar. Se falhar o entendimento e a disciplina do aviador que está dentro dele. Mas tudo pode falhar. Se falharem o entendimento e a disciplina do aviador que está dentro dele. Está lá na seara dos médiuns, né? Então, se a gente falha, a gente pode colocar essa tarefa em risco. Se a gente deixa de cuidar, né, da nossa parte, a gente pode prejudicar. Eu vou avançar um pouquinho aqui. Divaldo vai falar sobre esses 3 elementos que são fundamentais: doador, beneficiário e ambiente propício. Mas eu vou avançar porque eu quero chegar nos tipos de passe, que é para a gente ganhar um tempinho, né? Aqui eu já falei bastante sobre o doador, inclusive essa fala de Kardec, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, suas inclinações más. Então, assim, eu tenho meus defeitos. É claro que o ideal é que a gente fosse anjo, né? Vocês já receberam o passe de um anjo? Deve ser maravilhoso, né? O ideal é que a gente fosse anjo, mas a gente não é. Então, dentro da nossa imperfeição, a gente busca vencer ali da melhor maneira possível. Então, o doador, ele tem que estar em sintonia com espíritos superiores. Ele tem que estar buscando ser melhor, mas não tem santo. Então, não é porque eu não sou santo que eu não vou sair fora da tarefa, não, pelo contrário. Porque eu não sou santa que eu tenho que estar na tarefa, porque se eu não estiver fazendo a tarefa, eu estou fazendo coisa errada. Que é assim que a gente funciona, né? Nesse grau nosso. Se a gente não tivesse nas tarefas da casa espírita, a gente possivelmente estaria fazendo coisas que iriam comprometer nossa encarnação. O beneficiário aqui, só para mostrar, olha para você ver que interessante. Olha o refratário aqui, ó. Toda a energia, todos os bons fluidos, eles se perdem, né? Então, o ideal é que o passe seja recebido com fé pelo beneficiário. E a casa espírita é um ambiente que propicia o passe. Normalmente a gente fala, olha, eu posso dar passe em qualquer lugar? Excepcionalmente, pode ser que vocês encontrem uma situação extraordinária em que alguém precisa receber um passe, você dê o passe. Mas não é o indicado. Por quê? Porque o passe precisa de todo um cuidado. A espiritualidade, a gente brinca muito, mas a espiritualidade ela tem compromisso. Por isso que a gente tem hora certa para começar as reuniões e hora certa para encerrar. Culto no lar. Por quê? Porque a gente mobiliza o plano espiritual em nosso favor. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas pode acontecer, excepcionalmente? Pode. Já teve casos, por exemplo, da pessoa claramente está precisando de um passe, você vai lá, aplica o passe. Faz uma oração. Mas aí são visitas, né? A casa pode ter tarefa de visitas a hospitais, visitas aos lares. Aí sim é outra história, né? Fora da casa espírita, mas já com assistência da espiritualidade da casa. Né? A questão é o aleatório que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente não está ali aplicando o passe, porque a gente não está preparado, o ambiente. Então não é assim, tá lá no trabalho, alguém, então vem cá me dá um passe aqui, que eu sei que você é espírita. Não, né, gente? Então, você quer tomar um passe, meu irmão? Vou te convidar para ir na casa de Francisco, a gente tem reuniões nos dias tais. Você pode tomar um passe, ouvir uma palestra, porque não é só o passe. É o conjunto da obra, a gente precisa trazer
aquilo tudo que funciona junto com o passe, tá? Mas muitas vezes a gente, no abraço, você não pode dar um passe? Pode, com certeza. Um abraço pode ser um passe, né? Mas aí eu tô, é meu magnetismo. Então, um abraço uma pessoa que você queria. Pode ser um passe, mas pode ser também daqui tranco, né? De energia. Você pega e aí tem que tomar cuidado com esses médiuns esponjas que não estão educados. Porque ele recebe. Sabe que tranco que você recebe de energia assim? Que você pode até cair. Cuidado, né? Mas enfim. Então a gente tem aí o ambiente propício, né? Emmanuel vai nos ensinar lá no Consolador que o passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior percentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem recebe. Então não tem uma coisa engessada, mas a gente estabelece alguns procedimentos que vão nos dar mais confiança na tarefa, mais cuidado. Para isso a coordenação também, ela está ali para poder estar atenta, olhar, né? Quem está na tarefa. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura no exercício do amor, da humildade, da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros, para a sustentação de um serviço metódico de cura. Isso é indispensável, está lá nos domínios da mediunidade. Aqui, depois a gente pode até trabalhar os centros de força, é um outro ponto, um outro material, mas hoje eu não vou entrar neles, porque a gente vai entrar nos tipos de passe. Mas os centros de força, eles são centros que muitas vezes a gente está ali. Alguém falou comigo agora mesmo, olha, eu sinto necessidade. Eu sinto às vezes, eu sinto necessidade, às vezes, de aplicar um passe em determinada região da pessoa. São centros de força que estão necessitados. Às vezes a pessoa nem sabe que está doente. Vocês já viram aquele filme Predestinado? Já passaram ele aqui? Não. Então depois vocês põem no pipoca aí, que é o daquele médium, Zé Arigó. O Zé Arigó batia o olho na pessoa mediunizado com o Dr. Fritz e ele tem uma cena que ele fala com o médico foi lá. O médico foi lá bisbilhotá-lo e ele fala, você está com câncer. Vai lá, você está duvidando de mim? Vai lá e confirma. Enxerga, os centros ali mediunizados conseguem enxergar os pontos de necessidade. É uma mediunidade muito diferente, né? Mas, enfim, esse conhecimento aqui dos centros de força é importantíssimo, tá? A gente pode passar por isso. Depois, a gente coloca um pouco sobre isso também nos nossos estudos. O tipo de passe, a gente tem 3 tipos de passe. É o passe magnético, que não entra a participação do espírito, mas a doação magnética daquele passista encarnado. A gente tem o passe espiritual, que é a espiritualidade diretamente, e temos o misto, que é o mais comum na casa espírita, que é esse que a gente, o médium e a espiritualidade estão ali aplicando o passe, tá? Olha lá, o magnético, o passista doa apenas os seus fluidos utilizando força magnética existente no próprio corpo. Não tem presença de um espírito. O espiritual é uma espécie de magnetização feita pelos bons espíritos diretamente, sem intermediários, diretamente no perispírito da pessoa necessitada. Tá aí, ó, a espiritualidade e a pessoa necessitada. No passe espiritual, o necessitado não recebe fluidos magnéticos do médium, mas outros mais finos e puros trazidos do plano superior da vida pelos espíritos que vieram assistir. E o passe misto é esse que normalmente acontece, né? Na casa espírita. O recebedor, o doador e o espírito aqui, orientador, tá? Quer dizer que o espiritual não depende de... Não precisa ter encarnado, não. A gente vê muito isso na obra de André Luiz, né? Quando o próprio André Luiz, quando vai lá visitar, ele já é espírito, ele não é mais encarnado. O passe à distância. Esse passe à distância é aquele que Jesus dava para curar à distância. Mas ele é o governador espiritual do planeta. Mas acontece, às vezes você está na reunião mediúnica, a pessoa que está ali, que está precisando do cuidado mediúnico, muitas vezes está ali uma reunião mediúnica de tratamento.
tem as fichas de tratamento, a gente orienta a pessoa em tal horário, que é o horário da reunião, você vai ficar num lugar tranquilo, vai fazer uma prece, vai fazer uma leitura edificante, vai ficar sintonizado ali no bem durante o tempo da reunião. Essa pessoa vai estar recebendo, né, o tratamento à distância. O passe à distância pode acontecer. Existe até a situação, eu vou tomar um passe para o fulano? Você toma remédio para outra pessoa? Você está com dor de barriga, eu vou tomar um remédio para você. Não tem jeito. Pode ser que me dê dor de barriga, mas provavelmente sua dor de barriga vai continuar. Pois é, quando é assim, é só a pessoa mentalizar. A distância. E aí ela Vai receber. Sim. pela espiritualidade. Pela espiritualidade. Fé, merecimento e vontade. Sempre essa tríade. Né? Por isso, gente, que volto a dizer, a gente precisa ser fiel à doutrina espírita. Existem muitas técnicas, existem, mas que não são da doutrina espírita. Aqui é uma casa regida pela doutrina espírita, pelas obras de Kardec, de Jesus e da espiritualidade. Então aqui a gente tem que seguir aquilo que a espiritualidade nos indica. Posso fazer dessa forma? Tem centro espírita que hoje está tão descaracterizado que parece que você está entrando em outro lugar. E eu falo isso porque eu ando em Belo Horizonte inteiro. Cachorro sem dono? Sou eu. Daqui a pouco eu estou aqui, de tarde eu vou estar lá no bairro Goiânia. Mas a gente anda muito e vê, às vezes, casas espíritas que estão usando ritualísticas, tem altares, tem assim... Não estou criticando, é necessidade deles, mas está fora da doutrina. Está faltando sentar, está faltando a gente estudar. Exato, a gente precisa conhecer. Então, é possível um passe à distância? É possível. Tá lá nos domínios da mediunidade, olha lá. Ele pergunta ao assistente Aulo se era possível aplicar o passe à distância. E aí eu respondi sim, desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que o recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização e o passe, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Mas tem que ter sintonia, tem que ter preparo. Não é fórmula mágica da paz. Eu estou aqui, vou te dar um passe. Cuidado. Isso aí é misticismo, isso é enganação. Quem está fazendo isso aí, infelizmente, não está cumprindo com as regras de Jesus, da doutrina. Porque, gente, quem somos nós? Na fila do pão, né? Assim? Nós somos muito devedores, gente. A gente não tem capacidade de entrar em sintonia com o plano espiritual numa situação tão rápida assim. Não. A gente precisa, por isso que a gente precisa de uma casa materializada para frequentar. Por isso que a gente precisa escutar estudos o tempo todo. Mesmo os que se acham muito preparados. Porque quando eu acho que eu estou muito preparado, que eu não preciso, aí é que eu estou precisando mais. E a doutrina espírita nos ensina isso. E a casa de Francisco é a casa da humildade. E a gente não pode perder esse lastro, não. Que cada casa tem sua pegada, sabiam disso? Tem casa espírita que você entra na casa espírita, você já sabe que a casa ali trata a pessoa. Tem uma casa aqui em Venda Nova que ela só trata viciados em tóxicos. Mas você entra na casa, você sente que a casa tem todo esse aparato para isso. Você vem numa outra casa, você vê que aquela outra casa tem uma pegada mais natureza, sabe? Uma coisa mais terapêuticas, de cura, mais fortalecidas. E são as marcas da casa. Essa casa tem uma marca com a simplicidade, com a humildade. Então, por isso que a gente tem que estar o tempo todo, sabe? Cuidando para a gente não escorregar na casca de banana. Porque a vaidade faz a gente cair na casca de banana. O orgulho, o achar-se muito bom. Então, é possível ter um passe à distância? Sim, é possível, mas é preciso que haja todo um cuidado. Sintonia. Sintonia. A casa tem uma reunião de tratamento e desobsessão? Sim, ok. Como que funciona? Tem regras. Olha, você vai entrar para o tratamento, você vai participar de 10 sessões. O paciente não precisa vir para a reunião de desobsessão. Ele pode, à distância, ser tratado.
desde que cumpra esses cuidados, né? Não tem problema. Quando ele tiver condição, ele vem. Exatamente, né? Olha lá, o Passe à Distância, Martins Peralva, lá no Estudando a Mediunidade, que é outra obra muito bacana também. No Passe à Distância, que é uma modalidade de radiação, o médium sintonizando-se com necessitado à distância, para ele canaliza igualmente fluidos salutares e benéficos. Nas chamadas sessões de radiação, os doentes são beneficiados à distância, não somente em virtude dos fluidos dirigidos conscientemente pelos encarnados, como pelas energias extraídas dos presentes, pelos cooperadores espirituais e conduzidos ao local onde se encontra o irmão enfermo. Então está todo mundo ali na reunião, está todo mundo doando. Todo mundo está ali para doar. E isso é possível ser utilizado no Passe à Distância. Isso aqui é uma passagem de João, que vai mostrar aquela cura. Lembram a cura do pai, lá do filho, que Jesus cura a criança à distância. Está em João 4, 49, 53, que eu não vou ler aqui, para a gente não ficar muito agarrado. Autopasse, eu posso ter o autopasse? Pode. Toda hora eu estou pronto para me aplicar o autopasse? Depende. Mas o autopasse é uma técnica que existe, tá? Então, olha lá, o que eu preciso saber? É uma técnica mais simples de todas, mas em execução, às vezes, nem tanto. Trata-se de oração, prece sentida, religiosa, santa, verdadeira e pura. Mas quando estamos perturbados, fica por vezes difícil fazermos uma prece com essas características. Recorramos antes a leitura de um bom livro, de mensagem, para depois, mais tranquilos, fazermos nossa prece, nosso autopasse. Aqui tem algumas possibilidades, né, da gente fazer o autopasse, imposição da mão sobre nós mesmos. Mas entendem isso? Se eu estou perturbado, eu não consigo aplicar um autopasse. Aí eu tenho que vir, correr e pedir ajuda para quem está podendo me aplicar o autopasse. Mas o autopasse é uma técnica. Olha lá o que Kardec diz. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso de bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. Então eu posso ter um autopasse através de uma fé, de uma prece bem feita, sentida. É o que eles estão alertando. Pode ser que às vezes naquele momento eu não consiga, né? No começo você disse que o passe é a doação de amor. Sim. O autopasse seria a doação de amor para si mesmo? Você sabia que um dos grandes problemas nossos é que a gente não se ama, não se perdoa. Então não adianta eu querer perdoar. Vou aprender o perdão, mas eu não me perdoo. Eu não me perdoo por ser do jeito que eu sou. Eu não me perdoo por não conseguir fazer determinadas coisas. Aí vai fazer terapia, mas faz terapia com os homens e faz terapia com Jesus, porque ajuda. O primeiro que você não consegue entregar o que você não tem. Então, se você não tem amor próprio, como é que você vai poder entregar amor na casa espírita? Você não se ama, você se autodeprecia. Cuidar de mim, cuidar da minha vida, cuidar dos meus hábitos é uma prova de amor consigo mesmo, comigo mesmo. Exatamente, né? Só continuando a pergunta. No início você disse que é a doação de amor. Uhum. O autopasse seria uma doação de amor a si mesmo ou seria o chamado dos bons espíritos, como está dizendo? Também. Quando eu peço por mim, eu estou evocando bons espíritos para cuidar de mim. Eu não sou super Mulher Maravilha e nem sou super-homem. O problema nosso é que às vezes a gente quer assumir esse papel e a gente não dá conta. Então eu não tenho a força total, né, de tudo. Eu preciso muitas vezes chamar para que eles venham me ajudar, para que eu possa me fortalecer, porque é só assim que a gente consegue entregar. Então o autopasse passa por essa questão. O passe individual, que eu acho que é o que a gente usa, né, muito aqui, é que você aplica em um paciente de cada vez,
Ele é aplicado em cabines individuais, aqui só cabe um paciente, ou em sala onde estão presentes mais de um paciente. Dessa forma, o passe poderá ser trabalhado de acordo com aquilo que o passista sente como necessidade específica de cada paciente. No passe individual, o passista variará as técnicas utilizadas para atender e suprir a carência daquele que necessita. É por isso que o passista tem que estar o quê? Muito concentrado, porque o passe é uma tarefa mediúnica. Não é mediunizado, não, mas é mediúnica. O passista, ele sente necessidade de aplicar um passe no seu coronário. Ele vai receber espíritos. No seu chakra frontal. Você não sabe do que é que está acontecendo. Nossa, mas assim, ele aplicou um passe, ele ficou um tempão ali, só naquela região. Se o passista está tranquilo, ele vai seguindo essas intuições, entende? E aí não tem uma técnica, uma coisa rígida. Mas também não tem uma coisa espalhafatosa, porque não é necessário. É o tempo de uma prece. O passe é o tempo de uma prece. Né? Ô Ciro, quando você dá um passe quando você dá um passe àquela pessoa, você sente um mal-estar. Você canalizou aquela energia, canalizar aquela energia aquela pessoa. Você pode estar tirando a pessoa, limpando a pessoa, você está sentindo. Por isso é uma atividade mediúnica. De quase desfalecer. Pode acontecer. E aí a gente precisa estar muito atento. É por isso que o passista não pode estar fisicamente debilitado, porque numa dessas você cai. Entendeu? É por isso que o passista tem que ter, antes de chegar para a tarefa, e a gente acha que é só na hora que chega. Ah, a tarefa começa às 7h30, 7h25. Uai, peraí. Né? Chega meia hora antes, entra em prece. Mas não é chegar meia hora antes para saber das fofocas, não. É chegar meia hora antes, pegar um livro, sentar, abrir uma mensagem. Ó, semeadores, eis que o semeador saiu a semear. É lição nossa. Estudar. Não é esse estudar, quando a gente fala estudar, não é ficar. Vou deixar até marcado aqui nos semeadores, para depois quem quiser ler. Não é para ficar. Porque às vezes você chega na casa espírita, o povo está lá antes da tarefa, está todo mundo conversando, tudo que não tem sentido. Tudo que não tem nada a ver com a reunião. Aí, com todo respeito, gente, o coordenador tem que puxar a orelha de um por um e não pode ficar com raiva, não. E não adianta ficar com mimimi, não. Puxa vida, eu vim para casa espírita, aí eu vou falar de YouTube, eu vou falar de... Você viu a fofoca da semana? Você viu não sei o quê? O que eu estou fazendo? Eu estou chamando o quê? Eu cheguei na casa espírita, eu cheguei para trabalhar, então eu tenho que entregar o que é melhor meu, eu tenho que preparar o ambiente. O anestesista, o cirurgião, quando ele entra na sala de cirurgia, ele faz asepsia, não faz? Vocês acham que ele entra com a mão que pegou no carro, foi ao banheiro e entra direto para poder... Ele vai matar o paciente. Da mesma forma, eu não posso chegar do jeito que eu cheguei da rua, carregado de miasmas, e entrar e achar que o que eu vou entregar para aquele lá, eu vou entregar... E às vezes, assim, a espiritualidade tem um trabalho horroroso, mas às vezes... Até para a gente aprender, a gente cai. Cida, né? A minha dúvida, assim, porque tem casa que o passe cada passista tem o seu tempo, e aí tem casa que aí é aquela filinha e acaba todo mundo ao mesmo tempo. Aí eu fico pensando, será que deu tempo de todo mundo? O passe, a orientação é que o passe tem o tempo de uma oração. Quando é assim, de terminar junto, você pode saber que aquela equipe está muito sintonizada. Ah, mas cada um tem um problema, não deu tempo de limpar tudo. Calma. O passe começou antes de você entrar na cabine e vai continuar depois que você sair da cabine. Não tenha medo. O que não dá é para cada um ficar lá. Tem gente que pula, fica lá, achando que está dançando, dando... Não precisa disso, né? O passe é uma prece que você faz em favor do seu irmão. Às vezes você está ali no hospital, você vai visitar uma pessoa, em oração, você não vai na mente, você não faz uma prece para ela?
ela está recebendo aquela energia. Você vai num velório, o corpo do seu irmão está lá, às vezes ele está do lado. Está caído lá do lado do corpo. Ele está lá, você faz uma prece para que ele siga o caminhar dele com tranquilidade. Aí você vai no velório, o que o povo está fazendo? Conta piada do lado de fora, o caixão sozinho lá dentro. André Luiz fala sobre isso, conduta espírita. A gente precisa tomar cuidado como que a gente anda. O que a gente anda aprontando, porque a gente acaba levando. Então, assim, voltando para o passe. O passista, a equipe, e é por isso que a equipe se reúne antes, faz uma prece coletiva, faz uma leitura antes de começar a tarefa, sabe? Tem aquele momento ali de harmonização. Quer colocar uma musiquinha baixa? Não tem problema nenhum. Põe uma música suave, só cuidado, né? Porque tem os YouTube aí que de repente vem. Não, Mercado Livre, sei o quê. A pessoa está aplicando o passe e vem né? Cuidado, mas você pode colocar uma playlist baixinha, instrumental, uma coisa para harmonizar, para manter ali a frequência de todo mundo, diminuir a luz, porque a luz branca, muitas vezes, ela é mais agressiva, então a gente diminui a luz para criar um clima mais aconchegante, mais acolhedor. Mas não dá tempo suficiente para a pessoa desmontar na sua frente, nem para você desmontar na frente da pessoa. Entendeu? São médiuns que estão dando passe. O médium tem que ser educado para não mediunizar. Já pensou? Você está dando passe numa pessoa que nunca veio na casa espírita, de repente você mediuniza e começa a falar em outra voz, e você assusta a pessoa, nunca mais volta aqui. Tem que tomar cuidado. O passe não é para isso. Mediunidade ostensiva tem lugar. Reunião mediúnica. Está na reunião mediúnica. O médium está lá, você está vendo que ele está em sofrimento, o coordenador chama o passista e fala, aplica um passe nele. Porque ele pode estar quase num ponto limite. O próprio coordenador manda, interrompe a comunicação. E você tem que ter o comando do seu corpo para você interromper. Entendeu? Porque senão você pode entrar num processo de perturbação que vai ser muito pior. E a gente precisa ter essa serenidade. Agora você está lá. Os passistas estão lá de plantão, mas eles estão pensando em outras coisas. Aí está lá pensando em tudo, menos na reunião que está acontecendo. De repente o coordenador chama o passista para aplicar um passe. O passista estava pensando na morte da bezerra, agora ele tem que concentrar para fazer um passe, tá vendo? Abriu até a porta. Tá vendo? Alguém entrou. Ou saiu, depende da bronca, sai por aqui. A gente tem que tomar cuidado. Não é bronca, mas assim, é cuidado que a gente tem que ter. Então, eu estou na reunião. Ser vibracional em reunião mediúnica é mais difícil do que ser ostensivo, hein? Porque você tem que ficar ali, atento, 24 horas. É muito mais difícil. E às vezes o sujeito não está preparado para isso e começa e cria e quebra a corrente. Então, olha lá, o passe individual tem o passe coletivo, Quando a equipe de passe é pequena, e aí tem uma multidão muito grande, às vezes, aí você às vezes tem que fazer utilizar essa técnica. Ela existe? Existe. É muito comum? Não, não é muito comum, mas ela acontece. Tanto quanto, não tenha dúvida. É tão eficiente como. Só que a nossa falta de fé, aqui nossa falta de fé faz o quê? Faz a gente duvidar do passe coletivo. Às vezes lá na casa de Sheila a gente não tem passista para todo mundo, o salão está cheio, quase 400 pessoas. No tempo da reunião, que também é outra coisa que é feito lá, mas que não é aconselhável fazer nas casas menores. Porque o passe é bom que ele aconteça depois que termina a exposição. Porque é tudo um conjunto de procedimentos, né? Mas lá tem que acontecer durante a reunião. Como é que dá passe em 300 pessoas depois da reunião? Vai ficar até meia-noite lá. Então tem muita orientação do tipo, se você não for chamado, você recebeu do mesmo jeito. Porque a partir do momento que a gente entra na casa, a gente está recebendo. O passe está sendo dado em nós. Manifestação de espíritos na sala de passe. Olha o que o Roque Jacinto fala. No paciente, o momento do passe não é o de evocar.
Não é o de doutrinação de desencarnados. Não é o de orientação formal do enfermo. O momento do passe é de ser simplesmente um instante de transfusão fluídica que alivia as opressões espirituais ou fluídicas inferiores, renovando o ânimo do paciente. Tá em passe e evocação. Eu não trouxe esse, não. Eu trouxe o outro. Obsessão. Então, o momento do passe, você está percebendo que a pessoa tá dando passividade. Você chama a atenção dela. Vamos pensar em Jesus, vamos fazer uma prece. Você tem que chamar a atenção. Porque senão ela vai entrar em passividade, você vai ter que chamar seus colegas para vir, para poder tirar a pessoa do transe. Então, não é o momento não é esse. Por isso que o passe tem que ser o tempo de uma prece. Para não dar tempo, né? Olha no passista, o que a Sueli Caldas fala. Para que se realize a conjugação dos fluidos do plano espiritual com os do médium, ressaltamos não ser necessário que esse receba o espírito que vem cooperar. Então, não tem que dar passividade. A associação de energia se verifica sem que isso seja preciso. A simples aproximação de um amigo do plano extrafísico que atende, assim ao apelo do médium passista, feito através da prece, e estando esse receptivo e preparado para a doação fluídica. Só de chegar a espiritualidade ali, eu não preciso de ter, não tenho que ter passividade, não é o lugar, né? Mas essa aproximação pode me dar o quê? Orientações intuitivas. Intuitivas ali. Às vezes a pessoa sai da cabine de passe, mas ela pode, às vezes, estar precisando de mais passes, de um tratamento mais demorado. Isso acontece muito. Se ela voltar e te procurar, aí é hora da gente, né? Tipos de passe segundo a origem do fluido, tá? Aqui a gente tem vários passos, eu vou passar essa introdução aqui, para a gente não atrasar demais aqui vocês. Então, eu já falei aqui o fluido do magnetizador, fluido do espírito e o misto dos fluidos. Isso aqui nós já falamos, né? Tranquilo. Técnica de aplicação do passe nas casas espíritas. Acho que é isso aqui que todo mundo gosta, né? Como é que eu faço? Imposição de mãos. Cadê os meus passistas aqui que eu falei de vocês? Onde é que vocês estão? Imposição de mãos. Jesus usava essa técnica? Usava. Eu posso usar na hora do passe? Posso. Olha o que Jacob explica. Essa técnica é mais comum e mais universal de se aplicar ao passe. É a técnica concentradora de fluidos. Dependendo da distância da aplicação efetuada, funcionará como concentradora e bastante ativante se aplicado de perto do paciente. E calmante se aplicado de longe do paciente, dessa forma descarregando fluidos pesados, facilitando a circulação sanguínea. A forma de executá-la é simples. Posiciona-se a mão sobre o lugar onde se deseja fazer a aplicação fluídica, sem movimentos e sem algum toque no paciente. Não pode tocar. Não tem necessidade de tocar. Porque quando eu fui tomar um táxi lá em Pernambuco, eu estava tão carregada, isso como paciente, que a passista me segurou e me abraçou, porque eu estava sentada, ela me abraçou e começou a cantar a música de Mãezinha do Céu, eu não sei exatamente. Tipo assim, foi uma coisa, e na hora eu parei de chorar, porque eu estava chorando compulsivamente. Mas aí ela te fez passe, não, te deu um acolhimento de amiga, de irmã. Porque o passe não precisa botar a mão. Inclusive, ela te acolheu com outra coisa, ela te percebeu muito agitada e te acolheu. Porque o passe não precisa botar a mão. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você toca na pessoa e a pessoa não quer ser tocada. Então, por isso mesmo, a gente não põe a mão. Pode ser feito o leitor vai estar de assédio. Exatamente. Exatamente. E hoje a gente está vivendo momentos muito complexos, de muita perturbação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, não precisa botar a mão. Ali o passista está impondo a mão, ele vai, às vezes, acontece, você está dando passe, você para em algum ponto. Normalmente são os pontos os centros de energia. A gente tem os principais, mas tem os secundários, os terciários, que são usados muito pela acupuntura. Já viram? A acupuntura não esfia aquelas agulhas em tudo quanto é lugar do corpo? Pois é, aquilo ali são pontos de energia.
A gente usa os 7 chakras básicos, que são centros de energia, mas existem outros. E ali você pode estar precisando daquela energia ali, de segurar ali, de ter esse momento. Tá? Como que eu vou saber se eu vou dar imposição de mão ou outro tipo de passe? A sensibilidade. Você pode começar mesmo com uma imposição de mãos e depois mudar o tipo de técnica, tá? Então, olha lá. As mãos devem ficar abertas com os dedos levemente afastados uns dos outros, dificultando assim as contrações musculares da mão. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Está lá no Livro dos Médiuns, item 131. Ela te tocou, mas ela não precisaria ter te tocado, porque se fosse talvez um homem te tocando, talvez você tivesse outra sensação. Talvez ela fez isso porque é uma mulher, te acolheu, percebeu, mas não é uma prática que a gente deve ter isso, tá, gente? A gente precisa tomar muito cuidado, os centros espíritas são muito atacados. E agora eu falo do ponto de vista jurídico, a gente precisa ter muito cuidado. Porque às vezes uma coisa que a gente acha que está muito natural, tem gente que não vai entender como natural, né? Principalmente nessas terapêuticas. Olha lá, as imposições se executam com a mão estendida, já falamos isso, tá? E a gente tem a imposição de mãos para dispersão de energia e para recomposição de energias. E aqui, em Paulo e Estevão, vocês vão lembrar, vocês estão estudando Paulo e Estevão, que eu sei. No momento em que ele recebe, que Paulo recebe, lembram disso? Que Ananias curando Paulo? Lembram disso? Imposição de mãos. Imposição de mãos. Tá? Obreiros da vida eterna. Zenóbia também ali, ó, na imposição de mãos, curando. André Luiz narra no capítulo 6. Tá? Paulo e Estevão de novo. Oi. Volta naquele que tem verdinho assim, tá o primeiro. Esse. Já pode lá? Só porque me chamou a atenção coisa que eu não tinha percebido. Esse concentrado. Depende da distância da aplicação efetuada. Funcionará como concentrado e bastante ativante se aplicado de perto do paciente. Isso. E calmante se aplicado de longe do paciente. Desta forma, descarregando fluidos pesados, facilitando a circulação segura. Então, até o concentrado, a gente tem porque isso é da técnica. Então, né? Então, deixa eu botar aqui. Concentrado, ativante. Né? E mais de longe, calmante. Que é realmente um gesto. Exatamente, tá? Agora, não é de 1 quilômetro de distância, né, gente? É ali dentro da cabine de passe mesmo, é a sua distância do... Realmente só associando. Porque quando você concentrar, realmente você foca, né? Exato, exatamente. E quanto mais você chega perto, mais a pessoa sente ali, ó, a sua energia. Porque eu já fiz vários cursos de passe e várias casas que usaram aquela passe e aquela movimentação toda. A gente vai falar do dispersivo, vou falar dele aqui, tá? Então a gente já viu imposição de mãos, autopasse, individual, coletivo, né? E a gente tem várias literaturas que vão mostrando esses passes, tá? Como que eles acontecem. Aqui é a imposição de mãos, olha lá, ó. Tá vendo? Passe longitudinal. Esse é o passe também mais comum, né? É que você vai fazer ao longo do corpo, isso é, de cima para baixo, que a gente chama de longitudinais. Tem até um nome bonito, né? Que é o que vai fazendo o processo de dispersão no corpo todo. Precisa ir até no pé? Não, não precisa. Você pode ir até o joelho, é o suficiente, tá? É o suficiente. Olha, esse aqui foi até no pé, lá. Mas não precisa, tá? Olha lá, como aplicar o passe longitudinal. Depois
descei lentamente ao longo do corpo até o joelho. Ou melhor, se puder, sem incômodo, até a ponta dos pés. Se puder. Se não der, até o joelho. Os passes longitudinais se fazem avançando as duas mãos ou uma mão e estendendo-as em seguida a partir da cabeça do magnetizador até a ponta de seus pés ou somente até a ponta dos dedos das mãos. Ou ainda, da cabeça até a parte inferior do tronco. Olha lá, o de dispersão. Quando você dá ele rápido, você está fazendo o quê? A dispersão, certo? Quando ele é lento, você faz o quê? A reposição. Porque você diz, é como se você estivesse limpando a pessoa. Você está limpando. E aí você tem que tomar cuidado para você não jogar sujeira no outro, né? Que está do lado. Tem que tomar cuidado, porque você acha que não está ali, tá. Ó, não é ali. Geralmente joga-se para trás. Você vai fazendo isso, geralmente vai tirando para trás, né? Olha lá, o passista, através de movimentos rápidos e enérgicos, desloca a mão ao longo do corpo do paciente. Está lá no passe espírita. Esses passes, quando praticados lentamente, saturam o doente de fluidos e são ativos e excitantes. Tá? Esse tipo de passe, sendo só em posição de mãos ou dispersivo, é uma conduta que a casa adota ou é de cada passista? Se a casa adotar... Mas não tem esse negócio de a casa adotar, né? Porque é a necessidade da pessoa. Você pode chegar lá, a pessoa está precisando de um passo dispersivo, mas a casa só manda eu fazer em posição de mãos? Não existe isso, né, gente? Então é o passista que vai ser. É por isso que o passista tem que estar sintonizado com a coordenação da casa, tem que estar estudando, tem que estar conhecendo, para poder também não virar um samba, né, gente? Eu aprendi a fazer a dispersão, mas assim... Tem esse também. Não, ele vai, vou falar dele. É porque vocês estão... Pois é, esse você tem que ter uma distância maior, a dispersão transversal tem que ter uma distância maior, né? Tem, A gente precisa entender o seguinte, né? O passe é uma tarefa mediúnica. A casa espírita precisa ter sintonia fraternal para que a tarefa mediúnica aconteça de forma unificada. Por que você chega, às vezes, numa casa... Não sou eu, não. Por que você chega numa casa e o passe vai ao mesmo tempo? Está sintonizado. Está sintonizado. Entendeu? Não tem ninguém ali. Agora, qual que é o tipo de passe necessário? É um médium que está dando passe. Ele vai sentir. É um médium intuitivo. Ele tem que ser intuitivo naquela hora. E aí ele vai sentir, essa aqui está precisando de um passe de dispersão. Essa precisa de um passo de energização. Então, eu não posso ter uma regra imposta. Porque se eu estou falando, gente, de sentimento, de intuição, eu não posso impor uma regra. As reuniões mediúnicas, a pessoa só pode sentar do lado direito, os ostensivos, do lado esquerdo, os vibrações. Não. Tem que ter limites, né? Tipo, não pode matar a mão, né? Sim. Sim, é por isso que a gente... Aqui é um momento em que a gente estuda a teoria. A teoria. Agora, qual que é o momento? O momento da fraternidade é exatamente esse. Terminou a reunião, olha, você viu, eu tive uma dificuldade muito grande, da próxima vez, como é que a gente pode melhorar isso, me ajudar, não sei o quê. É por isso que a turma tem que conversar, tem que se amar. Tá? Não precisa ficar um lambendo o outro, mas é preciso que a gente tenha diálogo depois das reuniões. É preciso que a gente sente, fala, olha, essa reunião foi mais difícil para mim, o outro fala, eu também percebi isso. Porque pode ser que, às vezes, no momento do passe, pode ser que ali, sim, você está recebendo um espírito problemático. E aí a turma sente. Mas como é que um ajuda o outro? Quando está em sintonia. Então, por isso que não dá para ter regra fechada. Mas dá, como você falou, tem que ter limites. Eu posso ficar dançando na hora do passe? Não, eu posso ficar... Para que eu vou ficar fazendo gestos desnecessários? Não tem necessidade. Né? Exatamente. Né? Olha lá. Aconselho empregá-lo inicialmente, aguardando que as circunstâncias indiquem a utilidade de outro procedimento. É conselho. É conveniente mais ou menos em todos os casos e é necessário empregá-la nas primeiras sessões, quando não há razão para escolher outro.
Quando não há razão, mas aí você está percebendo que a pessoa precisa de um passe de dispersão. Né? Aí você vai fazer. Opção metodológica. O passe longitudinal rápido para a fase de dispersão e o lento para reposição. São utilizados como regra geral em nossas sessões de passe. Esta opção metodológica visa tornar homogênea a ação magnética, trazer regularidade, rotina, confiança e segurança aos médios, empregar um método uniforme para fixar a atenção e evitar dispersão mental, facilitar a formação de novos passistas e facilitar o trabalho em equipe e o atendimento das multidões. Eu posso ter só essa técnica? Posso. Eu posso combinar com a turma, olha, essa técnica é uma técnica confortável, a gente começa com a imposição de mãos, ou começa com esse longitudinal e passa para a imposição de mãos. Isso é confortável para todo mundo? Ah, não, eu senti necessidade de dar um passe mais agressivo. Porque ele é dispersivo também. Se ele for dado rápido, ele dispersa. E ele é repositório. Então, é a forma como você vai usar ali, entendeu? Podemos ficar nisso? Podemos, mas podemos usar outras técnicas? Podemos também, né? Pode falar. Acho que quanto mais a equipe estuda, mais preparada ela vai estar e mais bem intuída. Exatamente. O espírito saber, olha, ele sabe o que é um passe concentrado. Então ele vai falar, um passe concentrado É. no chakra tal. Né? Agora, se o passista não sabe o que é um concentrado e não sabe qual é o chakra, Aí fica uma confusão, né? Então, você sente que uma mediunidade é desenvolvida e que nós temos aprendizados para poder estar aprendendo e evoluir nela, como que o passista teria condições de desenvolver o passe, sendo a reunião mediúnica nós temos reuniões de iniciantes e depois uma reunião avançada. E o passe, eu não ouvi falar um sistema que possa estar pegando o iniciante a desenvolver, a escutar a intuição dele. Isso é importante. Educação de passe, né? Isso é importante. Como é que a gente faz para educar passista? Já falei na primeira parte da nossa reunião, a casa oferecer periodicamente seminários de atualização, mas principalmente a tarefa do passe não pode ser uma tarefa que começa instantaneamente. Chegou agora todo mundo, igual eu brinquei, mas é verdade. Chegar na última hora, na hora de começar a chamar a pessoa, todo mundo chegar. Não. Vamos aplicar passe hoje, começa às 7h30. Pessoal, vamos chegar às 7 horas? Ou então, não consigo chegar às 7 horas, só consigo chegar às 7h30. Então vamos começar às 7h30, vamos combinar com a turma da casa, que o passe vai ser depois da reunião, e a gente se reúne meia hora antes, faz prece, cuida. Ou então a gente, passista, normalmente assiste reunião para depois ir para a cabine de passe. É assim que a gente vê nas casas espíritas. Ele está lá sentadinho, de repente, termina a exposição, o passista já sabe da sua obrigação, já levanta, já vai para a casa de passe. Lá na cabine de passe eles fazem uma prece, já estão sendo assistidos, tudo vai ser conduzido. Então, a gente tem que entender o seguinte, o ideal é que a gente crie esses ambientes para educar os novos e os que estão aqui, porque o problema não é o novo passista, às vezes o problema é o antigo. Porque ele tem tanta certeza de que ele está fazendo tudo certo, mas não estou falando de todos não, tá, gente? Porque, volto a dizer, a gente precisa ser simples como as crianças e humilde como as crianças. Porque eu posso ter 30 anos de doutrina, mas quando eu preciso ser simples, quando vou aprender, eu vou ser simples e humilde. Para ver o seguinte, essa técnica não está tão boa, eu vou refazer. E às vezes a gente não tem essa humildade. Então é preciso que se crie dentro dessa tarefa esses encontros, esses momentos. Para quê? Olha, intuitivamente eu senti que está precisando desse passe, tá? Eu vou avançar, senão a gente não termina isso aqui hoje não. O transversal, que é esse que está todo mundo aí preocupado com ele, né? Que é esse que vem de forma transversal. Ele é dispersivo. Agora, ele precisa de quê? Precisa de um espaço um pouquinho maior. Porque senão vai ser uma bateção de braço um no outro, ó. Se as pessoas tiverem um passista aqui, aplicando aqui, ó, nós vamos bater braço. Olha lá, são passes, né? Esse passe é importante, variação dos transversais, é o transversal cruzado. Os transversais, eles são dispersivos, tá? Do mesmo jeito que os outros, são tipos de técnicas de passe. Posso usar essa como posso usar outra. O longitudinal e o transversal, e o transversal é a mesma coisa.
Entende? Técnica é só mesmo para manter nossa concentração, porque o que vale mesmo é o que tem dentro de nós. É isso que a gente precisa entender. Não é o tipo de movimento que eu estou fazendo com a minha mão, é o que eu estou entregando de sentimento ali. Então, por isso que a gente não precisa fazer nenhuma estripulia, nada. Não precisa, tá? Então, olha, o transversal, ele é utilizado para dispersão. E aí inicia, tem a técnica, né? Que você inicia a aplicação para extrair e eliminar fluidos. Passos vivos diante da cabeça, do estômago. É o que você falou. Eu preciso conhecer os chakras. Porque senão eu não vou saber o que eu estou fazendo. Não adianta eu procurar o meu genésico no pé. Nem o coronário no braço. Eu tenho que saber. E eu tenho que saber o que cada um é e que é importante. Por isso que estudar é bom. Tá, aqui é transversal algumas informações, mas são informações já de obras, né, sobre o transversal, que é como dispersivo, não vou agarrar nele não. Tem o transversal cruzado. O que você cruza as mãos? Nada mais do que isso. Você pode dar o transversal sem cruzar as mãos e pode fazer ele cruzando as mãos. Hã? Qual que é melhor? Volto a dizer, é o que eu estou doando de mim. Isso que é o melhor. O resto a gente usa, vai chegar um tempo que a gente não vai precisar disso. A gente não vai precisar nem de fazer isso mais. Tem os circulatórios, tá? Que normalmente tem essa ideia de concentrador, é o que você falou. Você vai concentrar o circulatório geralmente no centro de força da pessoa. Aí você vai, dependendo ali da necessidade, da intuição, da união do grupo. E aí você, naquele fluido, você vai ter intuição. Aí você percebe, às vezes, que a pessoa está ali, muita preocupação, você está ali no coronário, no frontal, alguma coisa na região da laringe, alguma coisa na região do esôfago, do coração, da área sexual. Então, a gente está ali aplicando esses passes, que tem essa característica aí, concentradora, mesmo quando os movimentos são rápidos. Como os centros vitais giram no sentido horário e as mãos, quando operando circulares, giram nesse mesmo sentido, a relação entre as velocidades de giros dos centros vitais e as mãos contribui para um resultado que vigora um maior tempo de captação, de forma que o incremento de velocidade de mãos nos circulares tornarão esses passes mais concentradores, tá? Nós estamos acabando, tá, gente? Só para vocês não sofrerem. Eu sei que tem gente querendo ir embora. Tá? Olha ali, ó, os rotatórios. Tá vendo? Circulares, tá? Perpendicular. Esse aqui geralmente a gente usa, às vezes até na reunião mediúnica, né? É o perpendicular. O que é isso? Aqui, ó. Você vai pegar a frente e atrás. Muitas vezes na cabine de passe isso não é possível, porque não tem nem espaço na cabine de passe para isso. Mas às vezes na reunião mediúnica é necessário, tá? É usado praticamente para dispersar, onde seu poder é mais consistente, apesar de também ser útil em concentração fluídica em grandes regiões. Deve ser aplicado com velocidade lenta. Tá aí, um perpendicular em pé e o outro lá que a gente viu sentado. Sopro. O sopro é passe? Quem tem menino pequeno aí, quando o menino caía e machucava, o que a gente faz? Dá passe. Dá passe. Eu não entendi por que a gente soprava. Passe, né? Olha pra você ver como é que o povo... A gente perde conhecimento importantíssimo, né? A gente perde conhecimento importantíssimo. Sopro curador, né? Então é um privilégio para os homens. Lá nos Mensageiros, a gente tem uma parte lá em que há essa passagem sobre o sopro. E aí a gente tem dois tipos de sopro. A gente tem o sopro frio e o sopro quente. É aconselhável dar esse tipo de passe na cabine de passe? Não. Não. Já pensou? Você está com bafo de cebola? Não tem necessidade, né? Mas é um tipo de passe que existe, que a gente tem que saber. Tem que tomar cuidado, né, Cânia? Não dá. Comeu alho demais, não comi carne, mas comi alho.
e vir para a casa espírita. Aí não dá, né, gente? Ajuda também a espiritualidade. Alho espanta. Às vezes pode ser um, mas é uma coisa mais intimista, né? E você tem que ter uma certa proximidade, porque também você tem que tomar cuidado para evitar, principalmente em tempos de pandemia, né? Você tá ali soprando o sujeito, você tá jogando Covid nele. Toma cuidado. Olha lá, sopro quente. Aproxima a boca aberta, a parte do doente, com separação apenas de um tecido poroso. Concentra fluido. Sopro frio, sopro a certa distância do corpo, dispersa fluido. Tem uma cena no filme do Chico que ele lambia a ferida, lembra disso? E ele curava. Esse passe deve ser evitado e somente utilizado por quem tem elevado desenvolvimento moral, uma vez que pode haver algum tipo de toque. Cuidado é esse, tá? E acabamos. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Que brilhe a vossa luz. Que essa seja a nossa mensagem. Eu passei um pouquinho hoje, mas eu acho que era necessário a gente passar pelos coisas. Eu vou voltar depois, vou falar dos centros de força, porque eu acho que é importante também vocês entenderem. Quem entende, lembra, faz a memória, fala de novo. Quem ainda não entende vai entender quais são os centros de força, as doenças que acarretam, as coisas que podem ser, para a gente também poder ajudar o outro, né? Como que eu ajudo o outro? Quando eu tenho condição, quando eu sei, quando eu estudei, quando eu me preparei, tá? Devolver a palavra aí para o Luiz e gratidão a todos pela paciência. Espero que vocês vê-los daqui a 2 semanas, para a gente trazer outros temas. Tragam dúvidas, o que a gente não souber, a gente vai estudar para aprender também junto com vocês, tá? A Cida retorna agora só dia 12, segundo sábado de julho. A frequência de todos aqui demonstra o carinho e a certeza de que a Casa de Francisco está fazendo um trabalho bom. E eu fico muito feliz de tê-los todos aqui, encarnados e desencarnados. Vamos encerrando, né, Cida? Vamos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e a equipe espiritual que estão conosco, facilitando esse trabalho, facilitando esse estudo, essa compreensão, que todos esses ensinamentos que são trazidos possam nos fortalecer, trazendo-nos o discernimento, a responsabilidade e a dignidade com a obra do Cristo, tanto dentro da Casa de Francisco quanto nos nossos lares, nas nossas relações pessoais, que a gente possa dividir com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, a pureza dessa doutrina e o amor desse divino Mestre Jesus. Obrigado a todos que aqui se encontram, um excelente final de semana e que Deus abençoe cada um de vocês. Que assim seja, amém. Que assim seja.